nosso painel, que vai tratar sobre os desafios do etanol. Eu acho que a gente tem muitos desafios, né? E aqui eu vou passar inicialmente convidar, que nós temos primeiro o palestrante oficial aqui, será da Datagro. O Bruno vai fazer a apresentação aqui em nome do Plínio Nastari, depois do Guilherme Nastari, que não pôde vir, mas ontem à noite ele me confidenciava que toda a apresentação que o Plínio e o Guilherme faz é ele que produz, então nós estamos em boas mãos, é ele que tem o conteúdo do material que é apresentado pela Datagro. Bruno, faz favor, faça assento aí. Temos o Ricardo, que representa o CTC, ele vem falar aqui sobre o desenvolvimento genético. Eu acho que a gente, num ano que teve aí de condições climáticas adversas, e olhando, mirando o futuro, a gente precisa realmente muito de informações boas sobre produtividade, sobre o que o CTC vem desenvolvendo. Eu acho que ele tem a oportunidade de compartilhar essas informações. Guilherme, faz favor. Pelo lado da demanda, a gente convidou o IBP, né? E nós temos então a participação do Jorge Carmelo, que vem falar sobre o mercado, né? Eu sei que eles vendem muita energia fóssil, mas tem uma parcela aí de energia renovável que está inserido dentro dos combustíveis que as distribuidoras comercializam. Então a gente também quer uma visão do que eles entendem sobre transição energética, o que nós temos em termos de projetar um pouco do futuro dessa transição energética, com carros híbridos que estão aí e tudo mais. Eu acho que é uma oportunidade também de compartilhar. Jorge, por favor, aqui. E por fim, mas o mais importante é o agente produtor, né? A gente tem o CEO, o Marcos, que representa a usina Santa Adélia, que vem falar aqui sobre a visão do produtor para compartilhar também a visão dele sobre o mercado, sobre os desafios que nós estamos tendo e teremos para o futuro, tá? Então, Marcos, aqui também, faz favor. Então, acho que a gente está completo aqui com o produtor, com o mercado, com gente que desenvolve a nossa genética ou a nossa planta, e temos a Datagro para compartilhar aí o mercado de como é que eles estão vendo. São consultores, né, dispensa comentários a qualidade da Datagro em termos de referência no setor, né, tradicional, já reconhecida, com muitos prêmios e tudo mais. Eu, para dar abertura aqui, vou pedir para que... Tem um outro microfone aí, que cada um faça a sua apresentação. Vou começar ali pelo Bruno da Datagro, dar as boas-vindas aí de manhã, e aí cada um fala um pouquinho aí. Tá bom, muito obrigado, Martinho. Bom dia a todos. Quem não me conhece, sou o Bruno Vanderlei, eu sou economista na Datagro, sócio da Datagro Markets também. Trabalho na empresa há um bom tempo, 18 anos. Lidero basicamente o time de pesquisa no mercado de açúcar e etanol. E hoje eu preparei uma apresentação que já vou dividir com vocês, com um pouco mais de detalhes do que aconteceu nessa safra 24-25, na verdade o que está acontecendo e os sinais preliminares que podemos visualizar na próxima safra 25-26. Claro, também com a abertura de uma discussão um pouco de longo prazo, com combustível do futuro, etc. Tá bom? Vou passar a palavra para você então, Jorge. Ricardo. Bom dia a todos. Meu nome é Ricardo Neme, sou engenheiro agrônomo, formado na Exalc, trabalho no CTC já fazem 10 anos. Atualmente eu atuo na área de marketing do CTC, e eu vim aqui para compartilhar um pouco da visão nossa também de safra. Acho que eu tenho um pouco aí a somar a apresentação que o Bruno vai fazer, e falar um pouco de perspectiva também da safra futura. Bom dia a todos. Meu nome é Jorge Carmelo, eu sou engenheiro de formação. Fui Schlumberger, fui Braskem e fui BP. E desde 2021 sou consultor técnico do IBP, atuando com esse foco de transição energética, combustível sustentável de aviação. É um prazer muito grande estar hoje aqui, agradeço o convite da UDOP,
E vou passar um pouco dessa visão, como é que a gente no IBP está vendo esse processo de transição energética e a importância, né, do setor de vocês, né, nesse processo. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Registrar meu agradecimento ao DOP pela oportunidade. Bom rever aqui vários amigos aqui hoje, né? Eu sou Marcos Câmara, sou administrador de empresas, fiz também meu MBA lá na USP, FIPECAF, e tenho passagens aí por diversas empresas, diversos setores. Então, mercado financeiro lá nos anos 90, depois Banco do Brasil e Safra, depois passei pela Dreyfus, Copersucar, Noble, Eldorado Celulose, Paranapanema, Frigol e agora na Santander. Então, experiências em várias commodities, em vários negócios diferentes, com diferentes lógicas. Espero poder contribuir aqui com o debate, tendo essa visão holística aí dos diferentes mercados, sobretudo agora em envolvimento com cana-de-açúcar. Também passei 8 anos no Conselho da Cerradinho, 2 anos no Conselho da Santander, antes de assumir a posição de CEO. Bom, feita a apresentação aqui das 4 pessoas que vão debater, eu acho que eu não fiz a apresentação, mas eu sou o Martinho, sou da SCA, fui convidado aqui para moderar esse painel importante e falar também do público. Aqui estou vendo várias pessoas aqui, audiência bastante qualificada, o que coloca maior responsabilidade para a gente não falar bobagem aqui, né? Vamos falar conteúdo, né? Tá certo? Então esse é o propósito aqui, a gente vai tentar extrair o melhor que a gente pode aqui desse debate. E a dinâmica vai ser assim, agora a Datagro então fará uma apresentação de aproximadamente 30 minutos, né? Nós temos até 10h30, tem bastante tempo para discutir o assunto. E depois a gente começa a fazer os debates e o público participa junto também com as perguntas que vocês desejarem, a gente alcança o microfone aí, tá bom? Eu acho que é melhor a gente sentar aqui e deixar o Bruno fazer a apresentação, senão vamos ficar de costa, né? Depois a gente volta aqui, tá bom? Falou. Ele vai passar um vídeo, né, da abertura, tá bom. Bom dia a todas e a todos vocês que vieram ao nosso 7º seminário, o DOP de Inovações. Novamente, Araçatuba é a capital nacional da bioenergia. Cremos que fizemos o melhor para vocês. Temos aqui 11 salas temáticas em que a gente vai explorar todas as inovações, não só na área técnica, como na área de gestão e na área estratégica. Vocês vão ter aqui 2 dias, com certeza, de muitas inovações que vocês poderão levar para as suas unidades produtoras e, com isso, melhorar a sua produtividade, diminuir custos e contribuir para que o país contribua com o mundo para a transição energética. Muito obrigado a todos vocês que vieram aqui. Muito obrigado, não poderia deixar de agradecer a todos os apoiadores que acreditaram no DOP mais uma vez, estão aqui conosco. E queria agradecer à Unip, que cede gentilmente suas casas para que a gente possa realizar o nosso evento aqui. Muito obrigado a todos vocês. 2 dias maravilhosos de palestra e voltem com Deus para suas casas amanhã à tarde. Muito obrigado e um bom dia para vocês. Posso então? Tá bom. Tá, pessoal, bom dia novamente, obrigado. Então vamos lá, vamos dividir um pouco aqui perspectivas sobre o mercado de açúcar e etanol, especialmente aqui no Brasil. A gente vai falar muita coisa que está acontecendo também no mundo, tá, algumas experiências até em relação ao etanol. E no final vou trazer um pouco de perspectiva de como é que pode se comportar esse mercado de açúcar e etanol, pelo menos no médio prazo, tá bom?
Bom, deixa eu ver se passa aqui. Ah, sim, é verdade. Foi. Tá bom. Bom, a gente teve um pouco de volatilidade no mercado de açúcar, né, ultimamente. Saímos de um outubro de 2023 de um otimismo exacerbado, e depois o mercado conseguiu testemunhar uma grande onda de correção no final do ano passado. Desde então o mercado vinha andando um pouco de lado, né, desde fevereiro deste ano, janeiro para ser mais exato. Experimentou umas ondas aqui de pessimismo em relação ao mercado de açúcar, e agora disparou novamente, encontrando um novo, digamos assim, uma nova onda de consolidação de preço, né, em torno aqui da marca dos 22 centavos, por aí. Isso, o açúcar bruto em Nova York, né? Engraçado porque esse preço, toda vez que a gente está visualizando o mercado de açúcar, somos levados a questionar o porquê que o mercado está em torno de 22 centavos, né? Por que não está aqui na paridade de importação na China, que é perto aqui de 17 centavos de libra-peso? Por que não está convergindo para a paridade do etanol hidratado na região Centro-Sul? Exatamente o estado de São Paulo, né? Em torno de 15 centavos de libra-peso. Por que está 22 centavos? Tá? E essa aqui é uma marca de preço que a gente vai visualizar, pelo menos no curto, médio prazo. Tá? Então, é uma pergunta que eu vou trazer para vocês, porque isso tem uma implicância importante sobre a remuneração, né, dos ativos, né, e sobre os produtos na região Centro-Sul. Tá? Algo que é curioso é visualizar que os preços do açúcar em reais estão muito altos, muito perto ali das máximas que vimos para esse mesmo período do ano, né? É um preço de açúcar que está aqui em torno de 33% acima da média dos últimos 5 anos. E se pegarmos uma média de custo de produção em São Paulo, que está perto aqui de 1.900, é um preço que está quase 60% acima do custo médio de produção. Então, só para resumir, açúcar está ótimo em termos de preço, né? Se deveria estar acima dos 22 centavos ou não, fica mais a critério de especulação. Em real, desculpa. É um R aqui, tá? Obrigado, vou corrigir depois, né? Obrigado. Tá bom? Bom, então, e qual foi o andamento dessa safra que chamou muita atenção sobre um determinado aspecto? Todo mundo encontrava uma safra, já esperava uma safra que não seria de uma grande quebra, embora os níveis de produtividade agrícola, já vamos conversar, tenham espantado um pouco as expectativas nesse terço final da safra, né? Mas venhamos e convenhamos, é uma safra que voltou, digamos, aos volumes normais de cana. Ano passado tivemos um recorde de volume de cana de 654 milhões. Saímos de uma marca recorde, né? E agora vamos voltar para uma marca em torno de 600 ou abaixo de 600. Já a gente vai entrar nesse campo de discussão. Mas o que chamou mesmo a atenção nessa safra foi o baixo nível de mix para a produção de açúcar, né, que já está aqui em torno de quase 1 ponto percentual abaixo do mesmo período do ano passado, apesar dos bons preços do açúcar. E isso muito se deveu à péssima qualidade da cana em relação à extração de açúcares, né? Não só em função da seca, que proporcionou também a proliferação de muitos fungos, não só também de esfenóforos leves, mas também de uma grande família de fungos, com alguns casos de doenças um pouco conhecidas, como é o caso da síndrome do colmo, o murcho do colmo da cana, né? Mas, enfim, é um retrato que temos aqui até a primeira quinzena de outubro, né? À luz desse comportamento da produtividade agrícola, que começou o ano aqui, obviamente, menor do que os níveis que vimos no mesmo período do ano passado, mas venhamos e convenhamos, sejamos justos, é um nível de produtividade agrícola ainda bem saudável, pelo menos no primeiro terço da safra, e que já tínhamos visualizado que a partir de setembro, aqui no restante dessa safra,
teríamos uns níveis mais comprometidos em razão da seca, né? Tudo bem. Bom, então, no mundo do açúcar temos preços bons, né? E a despeito também de uma frustração da produção em relação aos níveis de mix para a produção de açúcar. Uma vez que as usinas não conseguiram maximizar sua produção de açúcar em função de restrições industriais, né, e não de preço, então o produtor ainda está encorajado a produzir muito açúcar, tivemos mais etanol no mercado, né? Os níveis de estoque de etanol estão aqui perto do recorde, como é o caso do etanol de anidro, tá? E níveis de consumo relativo, esses estoques de etanol hidratado aqui giram em torno de 110 dias de consumo. Então, quase aqui uns 15 dias a menos, apenas uma quinzena a menos do que o mesmo período do ano passado em termos de estoque, tá? Então, os estoques estão relativamente bem confortáveis, apesar do ritmo forte de consumo de etanol no mercado interno, né? Ano passado foi um nível de consumo que demorou a surgir. Os preços do etanol hidratado na bomba já estavam competitivos aqui em meados de junho e julho, né? É um consumo que demorou a reagir, ele reagiu bastante aqui no último trimestre do ano passado e vem mantendo essa marca aqui de 1,7 bilhão, 1,8 bilhão de litros ao mês, né? Algo que é curioso é acompanhar o fato de que a proporção da frota flex, né, de veículos em circulação no país, que é abastecido com etanol hidratado, gira em torno aqui de 30%, algo que é relevante, embora esteja aqui abaixo do que é o potencial que enxergamos, que é em torno de 41%, 42%. Então, já tivemos no passado um pouco mais de 41% dessa frota sendo abastecida com etanol hidratado, né? Então, tem consumidor, uma parcela do consumidor que ainda está aqui um pouco relutante em abastecer com etanol hidratado, embora os preços continuam bem competitivos na bomba, tá bom? Bom, então, o que é que tivemos no mercado de etanol ultimamente, né? São preços que estão relativamente firmes, né? Finalmente conseguiram acompanhar um pouco mais de perto, inclusive, o preço do etanol anidro em relação à paridade da gasolina na refinaria em Paulínia, né? São preços que continuam firmes, tivemos um pouco aqui de volatilidade no final de outubro, começo deste, uma pequena recuperação, mas a pergunta que temos aqui é, será que esses preços terão algum espaço de recuperação durante essa entre-safra, né? Então, ao que tudo indica, a gente vai ter uma safra 24-25 terminando um pouquinho mais cedo, né? E ao que tudo indica, a safra 25-26 terminando um pouco mais tarde, uma vez que as usinas... Enfim, a gente espera que as chuvas voltem ao normal também. Oi? Começando mais tarde, né? Então, essa safra terminando mais cedo e a próxima safra começando mais tarde, desculpa, tá bom? Mas a gente vê uma ameaça aqui que talvez esteja um pouco mais subjetiva, que é a arbitragem de importação de etanol no Brasil. Isso aqui no Nordeste. Tivemos esse ano um volume grande de cabotagem de etanol, transferência via cabotagem de etanol na região Centro-Sul para o Norte e Nordeste, quase de 800 milhões de litros de janeiro a outubro já, né? E é um volume que poderá, né, ser arrefecido diante da possibilidade dessa abertura de janela de importação. E por que isso aqui é interessante? Porque isso aqui mostra, é mais um fundamento pelo qual pode impor alguma barreira de alta sobre o preço do etanol, justamente durante essa entre-safra que se espera ser um pouco mais longa, tá bom? Bom, então a gente falou de preço de açúcar, né? Falamos um pouco de safra, e a gente tem uma noção razoável de como é que está a remuneração do preço do açúcar ao produtor, especialmente no estado de São Paulo, mas como é que está isso em termos para o mercado de etanol. Temos um mercado de etanol que está andando um pouco de lado, né? Também... Oi. Sim. Aqui, essa janela de importação aqui entre dezembro e janeiro está fechada em torno de 2%. Tá? Isso aqui é realmente a janela
é a arbitragem que a gente está calculando, porque está dentro dessa tarifa de 18%. Supondo que não houvesse a tarifa. Se não houvesse a tarifa, essa janela ia estar totalmente aberta. Tá? É só uma simulação. Tá certo? Então, tivemos um aumento do custo de produção na região Centro-Sul este ano. Tá? Apesar do arrefecimento dos preços de fertilizantes, etc., né? Um custo médio, considerando custos operacionais e não operacionais. Isso aqui é o nosso levantamento, isso aqui é a nossa estimativa para 24, 25. Tá? Isso significa o que em termos de etanol? Que o etanol hidratado está girando em torno de R$ 3,00 o litro, custo cheio, não só custo caixa, tá, pessoal? Por litro. Então, a gente tem um preço, voltando esse slide aqui, né, em Paulínia, em torno aqui de R$ 2,70, o preço do etanol hidratado ao produtor no estado de São Paulo em torno de R$ 2,60. Veja que são preços ainda abaixo, né, da remuneração exigida para compensar esse aumento do custo de produção. Cadê? Tá bom? Bom, claro que falar de etanol, né, a gente não pode deixar de falar sobre o mercado de etanol de milho. Já temos uma capacidade de produção de etanol de milho que já gira em torno de 9,7 bilhões de litros ao ano. Tá? E, de acordo com o nosso levantamento, essa capacidade deve praticamente dobrar até 2033, 2034, chegando em torno a 17,6 bilhões de litros. E isso considerando os projetos já anunciados. Tá? Isso não é uma expectativa, é um projeto que já foram anunciados para construção ou que já estão em construção e expansão. Tá? Bom, mas tem alguns desafios também. Né? A gente já tem uma safra de milho que está encontrando alguns percalços em termos de oferta do grão no Brasil devido às condições climáticas, plantio, né? E temos, portanto, o preço do milho voltando a subir. Na região de Sorriso, Nova Mutum, ali em Mato Grosso, já está girando em torno de R$ 57,00 a saca, mas o preço do DDG, ou DDGS, nesse caso aqui o DDGS, em Sorriso, está aqui de lado, se não variando negativamente, né? Não está conseguindo acompanhar aqui, na mesma proporção, esse aumento do preço do milho, que responde aqui a quase 78%, 80% do custo médio de produção do etanol de milho. Tá? Então, veja, no curto prazo, aquele fôlego, né, de usinas sendo anunciadas para construção de etanol de milho, já estão começando a voltar a encontrar margens um pouco mais apertadas. Tá? Então, nesse momento, a gente está vendo aqui uma margem muito ínfima, em torno de 2% a 3% apenas positiva ali na região de Nova Mutum, Sorriso. A pergunta que eu lanço é: vai ter demanda para tanto o DDGS no mercado interno? Tem tanta demanda no mercado externo para exportação para o DDGS também, né? Voltando ao slide, né? Para alimentar esse apetite aqui por investimentos em novas plantas de etanol de milho, que estão saindo um pouco desse centro aqui da região centro-oeste, né? E começando aqui a migrar para regiões de maior consumo, pelo menos de deficitário no mercado interno de oferta e demanda de etanol, que é essa região norte-nordeste. Lembram, né? A gente teve um recorde de transferência via cabotagem de etanol da região centro-sul para o norte-nordeste. Tá bom? Bom, então, isso aqui é um slide apenas adicional, porque chama atenção o fato de que o etanol de milho nas últimas quinzenas perdeu um pouco de fôlego em termos de ritmo de produção quinzenal, tá? Depois de alcançar um pico aqui de 350 milhões de litros, né? Ele perdeu um pouco esse ritmo, talvez as usinas aí tirando um pé no acelerador em razão dessas margens um pouco mais apertadas, né? Bom, outro risco que a gente está enxergando para este ano e no começo do ano que vem é o risco que a Petrobras tem para reduzir os preços dos combustíveis, que tem duas mãos aqui, né? Primeiro, o nível de preço da gasolina na refinaria, que está em torno de 3% a 4% acima da paridade de importação, né? O do diesel também está em torno disso, de 1% a 2%. Voltando a esse slide aqui, vejo que a gente esqueceu de comentar esse gráfico. Ó.
o diesel respondendo por 19% a 20% do custo médio de produção na região Centro-Sul, do estado de São Paulo. Né? Então, é bem-vinda a decisão da Petrobras, caso ela decida nesse sentido, de reduzir o preço do diesel. Né? Mas o preço da gasolina talvez esteja um pouco mais ameaçado nesse momento, não só em razão de um contexto de queda no preço do petróleo, mas também em razão do fato de que a Petrobras está perdendo market share no mercado interno. Tá? Então, é mais etanol hidratado no mercado, né? O etanol hidratado hoje respondendo por 45% do mercado de ciclo alto no Brasil, né? E a Petrobras aqui preocupada com o volume de importação de gasolina que continua constante, de 1,6 a 1,5 bilhão de litros ao mês. Né? Então, a Petrobras está vendendo menos da sua própria gasolina. Então, para recuperar esse mercado, talvez vai ter que reduzir esse preço de gasolina, que nesse momento a janela para esse tipo de decisão. Tá bom? Então, o mercado de etanol com muitos riscos, o etanol de milho e preço da gasolina, né? Diante também desse contexto de um balanço mundial de petróleo, voltando a encontrar um quadro de superávit em 2025, tá? Após aqui 4 anos consecutivos de déficit no balanço global de petróleo. Tá legal? Isso aqui não costuma ocorrer em tempos normais, tá? Esse superávit aqui aconteceu, foi na pandemia, né? Mas geralmente é um mercado que anda muito equilibrado, se não com déficits, né? E nesse ano de 2025 teremos, portanto, um superávit por conta de desaceleração no consumo da China, maior produção no Brasil, Canadá, Guiana, OPEP também. Então, e alguns bancos já falando que o preço médio do petróleo ano que vem, na melhor das hipóteses, vai girar em torno de $60 o barril, né? Então, é um ambiente bem mais desafiador para o etanol, para esse tipo de etanol que costumamos, né, a encontrar no mercado, que é o para abastecimento da frota rodoviária, né? Bom, sobre CBIOS, pouca gente tem falado de CBIOS ultimamente, na verdade, né? É um mercado que perdeu um pouco o seu momento, em razão do governo ter reduzido algumas metas, e para o ano de 2025 o governo quer reduzir novamente a meta de descarbonização do RenovaBio, dessa vez de 42 para 40 milhões de créditos. É algo que a gente não vê sentido, porque tem muita oferta de CBIOS no mercado. A gente vê que a gente vai terminar o ano de 2024 com quase 7 milhões de créditos de CBIOS, né? Superavitário, então a gente não vê necessidade de redução dessas metas. Bom, talvez no longo prazo sim, mas veja, o mercado de CBIOS, na verdade, tem que incentivar o maior consumo de biocombustíveis para atender esse cenário de longo prazo de déficit. Déficit não significa que o governo tem que reduzir metas, na verdade, ele tem que deixar o mercado interagir, né, incentivar a produção de biocombustíveis através de preço de carbono, mas, ao que tudo indica, o governo já tem sinalizado esse tipo de comportamento, que é de atenuar impactos inflacionários, né, via preço de descarbonização, né? Bom, voltando ao açúcar, então a gente tem um mercado de etanol com muitos desafios e o açúcar ainda encontrando desafios, digamos, um pouco mais construtivos em relação ao etanol, e que talvez seja isso o tipo de cenário que a gente ainda vai encontrar em 2025, 2026. A começar pelo fato de que os estoques de açúcar na região Centro-Sul vão terminar bem abaixo. Tá? Então vão terminar aqui em torno de 1,5, 1,4 milhão de toneladas. Aqui é um cenário bem mais extremo. Eu acho que um estoque final de açúcar na região Centro-Sul nesse nível aqui é um pouco difícil de encontrar, mas é uma ameaça, porque os impactos de açúcar continuam com certo fôlego, né? E o mercado mundial precisa do Brasil. E aí já vou conseguir responder o porquê o mercado está girando em torno ainda dos 22 centavos libra-peso, tá? Mas isso aqui é importante, porque o mercado ainda vai precisar do Brasil. Mas será que os 22 centavos é um nível de preço que ainda deve encorajar o Brasil a se manter no mercado ou não? Bom, então,
Não há dúvidas, esse aqui é um gráfico bem tradicional, que a gente costuma dividir com nossos clientes, que é a diferença do preço do açúcar em relação à paridade do etanol, em termos equivalentes, né? Então, hoje o preço do açúcar VHP remunerando 56% acima do que é o retorno proporcionado pelo preço do etanol hidratado no mercado interno. Não há dúvidas que a safra que vem vai ser tão açucareira quanto. Vai depender, portanto, da qualidade da cana, né? Bom, então vamos falar um pouquinho de cana, né? O clima que voltou, digamos, ao normal, melhorou, né? Em outubro, chovendo aqui em torno de 130 milímetros, né? Um volume aqui em torno aqui de 15%, 18% acima da média histórica. As previsões já estão apontando que as chuvas até dezembro, pelo menos, serão tão generosas quanto, né? E aqui a gente tem uma perspectiva preliminar para a safra 25-26, tá? Então, a gente ainda mantém um número um pouco mais, digamos, menor do que o consenso do mercado, digamos assim, porque a gente acredita que essas chuvas de agora, de outubro a dezembro, serão bem mais desafiadoras do ponto de vista de operação de moagem. Então, a gente deve testemunhar o maior número de dias de moagem perdidos devido às chuvas, mas isso aqui não representa necessariamente o volume de cana disponível no campo, tá? Então, aqui é a moagem que a gente estima, talvez 595, alguma coisa nesse sentido. Tudo vai depender da chuva. Se não chover tanto como previsto, a gente concorda que o número de moagem pode beirar em torno de 600 milhões de toneladas, tá certo? Mas para 25, 26, os níveis de recuperação de moagem ainda não serão tão expressivos, tá? Então, a gente vai sair de uma safra que o canavial está muito castigado devido às secas, aos incêndios, mas a gente não deve necessariamente subestimar o poder de reação da cana, que é uma gramínea, né? Rústica, e que um bom volume de chuva pode muito bem, facilmente, reverter outros problemas que temos no campo, como falhas de brotação em algumas regiões, especialmente, tá? Mas aqui, a título apenas de simulação, estamos vendo aqui um cenário, digamos, um pouco mais negativo de 585 de moagem e um cenário um pouco mais otimista, caso as chuvas se mantenham generosas daqui até março, abril do ano que vem, tá? Então, não é nada descartável esse cenário aqui de voltando a moer em torno de 600 milhões de toneladas de cana. Tudo vai depender, portanto, de como é que as usinas conseguirão maximizar essa produção de açúcar, né? Com os investimentos em cristalização que já foram feitos, será que esses problemas com infestação de fungos no campo ainda vão prevalecer ou não, né? Do ponto de partida, qual o ponto de partida que temos nesse momento é que provavelmente teremos no ano que vem um mix para a produção de açúcar voltando aqui a girar em torno desse limite do que seria a capacidade de produção, de cristalização, tá? Então, o Brasil entregando um pouco mais de açúcar, na melhor das hipóteses, voltando a produzir tanto açúcar quanto produzimos em 23, 24, em torno de 42,4 milhões de toneladas, tá? Isso aqui, vamos lá, então vamos considerar que esse segundo cenário ocorra, tá? Eu sei que muita gente aqui nessa plateia discorda desse cenário. Tudo bem, vamos supor que isso aqui ocorra. Ocorrendo esse cenário aqui, vai ser suficiente para suplantar déficit no balanço mundial de açúcar? Tá? Ao falar de balanço mundial de açúcar, vamos falar de alguns principais players. Então, temos a Índia, né, que, ao que tudo indica, em 24 e 25, vai produzir um pouco menos de açúcar em razão de queda de plantio, né? O nível de produtividade agrícola na Índia não está sendo, o crescimento desse nível de produtividade não está sendo suficiente para suplantar, compensar essa queda de plantio, né? Em razão das mais chuvas em 2023, e considerando a maior parcela para a produção de etanol, então a gente fala de desvio de açúcar para etanol, né? No jargão que estamos usando, de 2,3 para 4,7, já vou entrar nesse assunto aqui, né? Oi. Como assim? Vou falar, tá? Mas aqui está vendo que a Índia ainda assim vai produzir,
assim vai produzir um nível de produção, vai produzir um nível de volume assim um pouco equiparável ao que eles estão consumindo no mercado interno, que estão consumindo muito açúcar, né? Ainda assim, também, a Datagro estima que, por conta dessa construção de estoques iniciais de açúcar, a Índia poderia... Eu estou considerando aqui várias hipóteses, né, do Brasil produzindo 42,4 e também a hipótese de que a Índia realmente volte a exportar açúcar, em torno de 1 milhão de toneladas. Tá? A minha pergunta é, será que isso aqui também vai ser suficiente para suplantar também déficits que teremos no trade flow mundial, por exemplo? Tá? Mas voltando, o que é que temos de mercado de etanol na Índia? Tá? Como vocês, não sei se vocês todos acompanham isso muito de perto, na Índia eles têm diferentes mecanismos de precificação. E eles estipulam lá preços mínimos do açúcar, preço mínimo do etanol. E na Índia, eu não sei como isso funciona, mas está funcionando na maneira deles, é o preço mínimo do etanol a partir do caldo da cana, a partir do melaço esgotado, é a partir do etanol a partir de grãos, né? A partir do arroz. Então, eles diversificam, digamos assim, diferenciam esses etanóis, né? Eu não sei como eles conseguem diferenciar isso, porque no final o produto é praticamente o mesmo. Então, aqui o preço mínimo do etanol a partir do caldo da cana está relativamente igual, um pouquinho menor do que hoje a remuneração para exportação de açúcar. Embora o etanol a partir de grãos, nesse caso o milho, esteja aqui bem mais remunerativo, né? Então, e não é à toa que a Índia está conseguindo produzir mais etanol a partir de grãos. Nessa safra 24-25, a Índia vai produzir quase 60% da sua produção de etanol a partir de grãos, de milho, especialmente, tá? Mas isso não significa que a Índia vai abrir mão da cana para atender a sua meta de mistura de etanol. E qual é a meta de mistura de etanol, né? Bom, vamos resumir rapidamente aqui. Isso aqui é um balanço de etanol na Índia. Temos um mercado de consumo, né, de gasolina que está crescendo 7%, 8% ao ano, né? No Brasil, esse ano vai terminar com um crescimento de 3%, ciclo Otto. E, finalmente, ao que tudo indica, teremos um nível de mistura de etanol na gasolina em torno de 18%, que é a meta do governo a partir de 2025, de 20%. Né? Então, aqui é o tamanho desse mercado de gasolina na Índia e como tem sido a evolução dessa taxa de mistura de etanol na Índia ultimamente. Né? Aqui girando em torno de 16%. A gente acredita que a Índia ainda será levada a depender do etanol de cana, pelo menos no médio prazo. Tá? Então, e o quanto vai ser essa demanda de cana em açúcar equivalente? Pode chegar à marca aí de 5 a 6 milhões de toneladas de açúcar no médio prazo. Hoje a gente está falando de 4,7. Já estamos perto desse potencial, considerando essa avalanche de etanol de grãos, que é uma saída que as usinas ali encontraram para atender essa meta de mistura. Tá bom? Bom, vou passar rapidamente. Temos um aumento na produção de açúcar na União Europeia, muito em função do aumento de plantio, né? Temos a Tailândia voltando a produzir um pouco mais de açúcar, mas eu acho que o ponto principal aqui não é exatamente 24, 25, mas sim o que pode se avizinhar para a safra 25, 26. Podíamos construir aqui juntos essa nova coluna aqui, 25, 26, né? Diante desse fato aqui, ó, o preço da cana quase o dobro do que a remuneração aqui oferecida pela mandioca, o milho, que são outras principais culturas na Tailândia, tá? Então, provavelmente vai ter uma safra muito abundante de açúcar na Tailândia em 25, 26, e por que também não dizer na Índia em 25, 26, em razão das boas condições climáticas. Bom, então qual é o balanço mundial de açúcar? Vamos sair de um déficit um pouco aqui mais forte, em torno de 3 milhões de toneladas, voltando a um quadro muito equilibrado. Né? Na verdade, temos um pequeno déficit aqui de 600 mil toneladas, mas essa queda no déficit não significa que o balanço mundial de açúcar esteja confortável. Estamos vendo estoques de açúcar ainda baixos, tá? A nível mundial, especialmente de países de destino, que dependem de importar açúcar. Né? Então, por que 22 centavos?
porque é esse nível de paridade que o mercado mundial está enxergando. Lembra daquele slide da Índia, né, os preços do etanol, do açúcar, etc. O preço do etanol na Índia, em equivalente em açúcar, está em torno de 22 centavos de libra-peso. E por que o mercado está em torno dessa marca aqui? Porque o mercado está tentando sinalizar para a Índia, olha, por favor, eu quero demover você da estratégia de produzir mais açúcar, ou mais etanol, voltar para açúcar, porque estamos vendo aí no mercado muito equilibrado, se não deficitário. Tá? Então, esse aqui é um nível de preço que ainda deve encontrar no curto, mais ou menos médio prazo. Então, preços do açúcar ainda muito remunerativos, embora temos muitos mais desafios no lado do mercado de etanol, especialmente com o mercado de etanol dentro do quadro de superávit no balanço mundial de petróleo, os preços do petróleo em queda, né? Então há esse risco de queda no preço da gasolina, e uma oferta de etanol durante entre safra relativamente equacionada, né? Também dentro de um quadro onde há também preços do etanol no mercado mundial, vide Estados Unidos, em baixa. Então, temos no curto e médio prazo preços do etanol bem pressionados e o do açúcar ainda chamando a atenção. Tá? Bom, então, como é outra conclusão? Isso tudo nos remete a uma discussão que eu vou deixar para o Martinho e nossos debatedores aqui, falar sobre o biocombustível do futuro, porque é uma avenida que o Brasil está tentando encontrar para dar um pouco mais de diversificação a uma indústria tão dependente desses dois produtos, né? Uma indústria que tentou gerir e canalizar investimentos recentes em capacidade de cristalização de uma maneira de fugir desse desafio enorme, que é a entrada forte do etanol de milho, né? Mas isso aqui são, portanto, alguns desafios e oportunidades que temos, pelo menos para a indústria, no curto e médio prazo. Tá legal? Espero que tenha sido aí produtivo e a gente vai debater um pouquinho aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, Bruno. Acho que você deu um panorama aí e a gente já tem assuntos aqui para discutir. Eu, antes de mais nada, o nosso debate, eu acho que a gente vai falar, foi pouco apresentado no slide, mas vamos falar bastante sobre, especialmente, o futuro, né? A gente está vivendo um momento ímpar agora no cenário, e eu coloco assim, eu acho que o setor sucroenergético viveu 3 grandes notícias nos últimos 50 anos, eu diria assim. Primeiro, quando na década de 70 lançamos o Proálcool, né? Eu acho que o Proálcool marcou uma semente que acendeu. Naquela oportunidade, o Proálcool mudou o ciclo Otto do Brasil, só que com uma opção ao consumidor de que ele compraria um carro na concessionária com a opção do combustível que iria usar. E como nós trabalhamos com a commodity agrícola, onde há oscilações naturais com relação ao clima, precificação e tudo mais, a gente teve uma década de sucesso e depois, na década de 90, a gente devolveu praticamente todo o benefício que o Proálcool trouxe a nível de demanda de ciclo Otto. A segunda grande mudança na nossa percepção foi em 2003, quando daí sim a gente teve o ressurgimento do mercado de etanol, com o lançamento do Flex Fuel. Aí, com a grande diferença que nós tivemos do quê? De que o consumidor faria a opção do abastecimento na ilha ou na bomba de gasolina. Isso deu muito mais flexibilidade. O Brasil tem hoje mais de 80% do frota nacional com esse perfil, né? Não obstante, a gente está, conforme foi mostrado aí, com um consumo de 1/4 do que a nossa potencialidade apresenta. E agora nós estamos diante de um novo cenário chamado combustível do futuro, recém-aprovado, onde eu acho que, juntamente com a eficiência energética que o mover vai exigir, e com a transição energética de emissões baixas,
vai exigir também da gente uma transformação em termos de demanda, especialmente no segmento de transporte, tá? A gente tem aí o transporte sendo estendido agora para a aviação, quem sabe amanhã com mais intensidade também aos bunkers aí na área marítima, né? Então tudo isso são perspectivas que abrem, que necessitará sim de regulamentação. Nós estamos falando de uma demanda que alcança não só o território nacional em termos de ciclo Otto com biocombustíveis, né? Biocombustíveis que alcança também outros produtos hoje, especialmente óleo diesel. Então acho que esse é o panorama que nós temos em termos de perspectiva para o futuro, tá? Bom, feito essa introdução, eu vou começar a fazer algumas provocações aqui. Eu vou começar pelo Marcos, como produtor. A minha pergunta para você, Marcos, é o seguinte: qual é a sustentabilidade que a gente tem como produtor, convivendo com o mercado, com, digamos, 500 pontos ou mais de diferença entre o açúcar e o etanol, né, que a gente está vivendo praticamente desde nas duas últimas safras? Como é que você vê isso? Martinho, as constatações são relativamente óbvias, né? A gente vê um incentivo forte a investimentos em aumentar a capacidade de cristalização, né? Que várias usinas já estão fazendo, e algumas já entraram em operação e outras possivelmente entrarão ano que vem. Esse ano, algumas que entraram em operação tiveram dificuldade por conta da qualidade da cana, mas no conjunto da obra a gente não vê incentivo. Eu não conheço nenhum projeto Greenfield de cana-de-açúcar que tenha sido feito nos últimos anos, né? Se alguém conhecer, me fala que eu posso estar errado. Eu vejo M&As, vejo operações, né, de aquisições, etc., mas não vejo nenhum projeto novo, porque a taxa de retorno hoje, quando o etanol entra no cômputo geral, puxa bem para baixo, né? Então, a taxa de retorno hoje de um investimento Greenfield não incentiva ninguém a alocar capital nessa atividade, sem ainda nem ponderar os outros balanços de risco aí que existem na nossa atividade, haja vista o que aconteceu esse ano aí com estiagem, incêndios e tudo mais. Então, o incentivo, sim, para investimentos em cristalização, a própria Santa Adélia fez, está fazendo, vai começar a operar em abril do ano que vem uma fábrica de açúcar na segunda unidade. Até então era somente etanol, o que puxava o retorno médio da Santa Adélia para baixo nesses últimos anos, né? Dado que o mix que prevalecia é o mix alcooleiro. E tem um outro detalhe extremamente relevante, é que o açúcar você tem como fazer hedge, tem como fazer proteção, e o etanol você não tem. Você fica a flutuação do mercado, fazendo apostas aí de fazer carrego de etanol para entre safra, apostando que o preço vai subir, enfim, mas uma mera posição altamente especulativa. O cara que faz um investimento e que quer proteger parte do retorno do investimento fazendo fixações de preço, ele não tem essas possibilidades hoje, né? Diferentemente do açúcar, que é também um mercado que permite você fazer proteções significativas da produção, fixando aí açúcar, venda futura de açúcar para travar o custo de produção. Então isso é bastante relevante na análise de riscos aí que a gente faz todo o início, né? E toda vez que a gente fecha um ciclo orçamentário, né? Etanol, a gente tem aí vários produtores, uma dúzia de compradores, o mercado é bastante assimétrico, razão pela qual, não obstante as diversas tentativas que já aconteceram, a gente não conseguiu desenvolver um mercado futuro de etanol, né? Nem no Brasil, nem no exterior. Então, são essas as observações que eu gostaria de fazer, registrar inicialmente, Martinho. Obrigado, Marcos. Ao CTC, Ricardo, eu acho que a gente teve esse ano um desafio enorme, a seca prolongada, a estiagem que a gente viu aí no inverno todo, depois veio as queimadas, né, com doenças aí que eu acho que essa mudança climática também proporcionou a cana. Eu queria conhecer aí a sua opinião, o que o CTC vem
fazendo, vem trabalhando em termos de mitigar esses tipos de problemas que estão surgindo aí agora com, talvez, em consequência da mudança climática. Legal, obrigado pela pergunta, Martinho. Bom, eu acho que o CTC não tem feito nada muito sozinho nesse sentido, né, de tornar o mercado mais resiliente. Eu acho que até, falando um pouco do que o Bruno comentou mais cedo, além da cana por si só ser uma cultura bastante resistente, né, responsiva quando volta a chover, acho que o mercado, o produtor, ele tem dado sinais claros de que o investimento que tem sido feito em tecnologia no setor, seja ela em manejo, né, de insumos ou variedades, tem mostrado seus resultados, né? Acho que prova disso é o que a gente passou aí em 2021, a pior seca dos últimos, acho que 90 anos, se eu não estou enganado. A gente quebrou 12% da produtividade. Chegamos na lona em termos de produtividade aí no setor com 67 toneladas de cana por hectare. Essa safra aqui, 3 anos depois, a gente está vivendo, eu estava fazendo umas contas na semana passada, é a pior seca das últimas 25 safras, então, de novo, um baita no desafio aí para o setor. E mesmo assim, com tudo que está acontecendo, a doença que você citou, incêndios, se o patamar de queda de produtividade que acontecer agora, de outubro até dezembro, for muito pior do que aconteceu até agora, até setembro, ou seja, até agora a gente quebrou 9% de produtividade em relação à safra passada, apesar de tudo isso do que aconteceu. Se a gente passar a quebrar 20% agora, de outubro até dezembro, na safra do Centro-Sul, ainda assim, a gente deve fechar com uma produtividade muito alta, em torno de 78, 79 toneladas de cana por hectare. É a oitava, em 8 anos, deve ser aí a segunda melhor safra que o Centro-Sul deve viver, apesar de tudo isso. Então, na minha opinião, acho que isso tem reflexo no clima, lógico, né? Tem uma herança boa ainda do que veio de cana, que se formou bem no ano passado, sendo colhida agora. Cannabis é uma prova disso. Mas se o mercado não tivesse investido em tecnologias, né, em manejos diferenciados, produtos hormonais, pré-maturadores, certamente acho que o cenário poderia ser diferente. E acho que daí, puxando um pouco a sardinha para o meu lado aqui, né, o lado do CTC, acho que de nada adiantaria esse tipo de investimento se não tivesse uma base sólida, uma base boa de melhoramento genético acontecendo no Brasil, né, e os produtores não estivessem adotando essa tecnologia. A gente observa, aqui não falando em termos de sigla, né, CTC, IAC, RDESA, uma aceleração do mercado na adoção de novas variedades. Eu acho que isso é importantíssimo. Os dados reportados pelo próprio mercado, né, mostra para a gente no nosso benchmarking que os ganhos usando variedades mais modernas, né, se você comparar, por exemplo, uma variedade cruzada na década de 80, ela entrega hoje, né, na área agrícola, vai passar por todo o processo industrial, ainda todos os desafios que todo mundo aqui conhece, né? Ela entrega algo em torno de 8, 9 toneladas de açúcar por hectare. Você pega uma variedade cruzada na década de 2000, 20 anos de diferença, né? Muita pesquisa em melhoramento genético nesse intervalo, entrega algo em torno de 11, 11,5 toneladas de açúcar na mesma situação, na mesma safra, ou seja, 20, 25% de ganho de produtividade só por estar adotando variedades mais novas. Então, eu acho que o que o CTC continua fazendo, assim como outras instituições têm feito, é continuar pesquisando, continuar investindo forte em novas tecnologias, em novas ferramentas para trazer cada vez mais rápido novas variedades mais produtivas para o mercado. Acho que juntando isso com biotecnologia, que é algo que o CTC também tem investido aí, desde 2017 a gente colocou no mercado a primeira cana transformada geneticamente em escala comercial. Então, juntando isso com genética boa, genética nova, bem alocada e um manejo diferenciado, eu acho que isso é a prova de que o setor está cada vez mais preparado para situações adversas como essa que a gente passou esse ano. Tá bom. Depois eu vou voltar a você ao síndrome de Bush, tá? Que a gente aprendeu esse ano aí, se você preparar aí. Vou falar aqui com a IBP, duas coisas, Jorge. A gente está aí com a comunicação dentro do projeto do combustível do futuro, de elevar a mistura de 27% para 30%. Queria que você fizesse comentário de como é que o mercado da distribuição recebe esse blend nesse cenário que nós temos agora. E aproveitando, assim, foi mostrado aqui de que a gente tem um mercado de flex fuel bastante grande, mesmo com uma paridade atraente à demanda do etanol hidratado, a gente tem muita dificuldade de passar ali
dos 24%, 25% de participação do mercado de ciclo Otto contra um mercado de potencial de 80 e poucos por cento, que é o frota hoje de flex fuel. Queria ouvir você sobre esses dois pontos. Ok, Martinho. Além de mais, ainda tem toda essa discussão da questão do carro elétrico, né, que é um outro, teoricamente, vamos chamar de uma outra ameaça, mas deixa eu colocar como é que a gente está enxergando isso dentro do IBP. Né? O Bruno mencionou uma enorme avenida, né, que tem aí pela frente. Acho que ainda não é uma avenida, está longe de ser uma avenida ainda, né? Estamos num bequinho, numa rua, mas a gente pode transformar, né, isso numa tremenda avenida de oportunidades, né, dentro dessa questão do etanol. Mas o que a gente acha é que o etanol como combustível, né, sem, obviamente, toda a relevância do pró-álcool, tudo isso que você mencionou, que talvez seja um grande exemplo, né, de programa no Brasil exportado para o mundo inteiro, e o mundo inteiro copiou a gente, é o pró-álcool. Mas eu acho que ao longo do tempo a gente, né, deveria ter evoluído um pouco mais, ter tido um pouco mais de foco na questão do etanol como combustível. E aí eu falo, sem o açúcar, eu acho que é algo bem consolidado, as pessoas entendem bem, né? Acho que é muito claro esse mercado. Mas o etanol como combustível, eu acho que faltou ao longo do tempo uma ênfase maior, um trabalho maior, né, dos produtores de etanol, né, no sentido até de desenvolver, obviamente, combustíveis, né, de qualidade. Não estou falando que o etanol não tem qualidade. Focar na questão da qualidade. Tratar o etanol efetivamente como um combustível, como a gasolina é. Óbvio que um tem muito mais anos, né, o etanol tem um pouco menos anos, mas eu acho que faltou um pouco disso. A gente precisa dar o devido respeito e o tratamento que o etanol merece como combustível. Eu acho que falta essa percepção dentro do consumidor. O Bruno mostrou lá, já chegamos a 40 e poucos por cento, né, no caso do Flex. Hoje estamos aí na faixa de 25, 28, alguma coisa assim. É porque o consumidor não acredita tanto nisso, né, por tudo isso que se divulga aí. Eu acho que é um trabalho junto de todos nós, né? Não só do IBP, de vocês que fazem parte, de vocês que são os produtores, no sentido de ter esse foco maior. O etanol é um grande combustível e a gente precisa cada vez mais trabalhar e desenvolver e apresentar alternativas focadas na questão de qualidade. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante. Um outro aspecto que eu queria ressaltar aqui também para vocês é como a gente vê isso no IBP, esse processo de transição. O IBP hoje, né, os membros do IBP, ele congrega desde o upstream, né, que é a parte de exploração e produção, até os distribuidores, passando pelo midstream. Então, todo mundo está lá, né? Petrobras está lá, Equinor está lá, Vibra está lá, Raízen está lá, né? A turma toda faz parte do IBP. E tem uma série de comissões, né? Comissões técnicas, onde a gente discute os mais diversos aspectos. E como é que a gente orienta hoje o nosso associado nessa visão do processo de transição? A gente diz para eles o seguinte: o mundo não vai virar verde, o mundo não vai ficar verde, né, da noite para o dia. A gente já, inclusive, mudou, né, a forma que a gente trata esse nome de transição energética. A gente, dentro do IBP, hoje chama de evolução energética, né? E é um processo de evolução mesmo. Independentemente da questão da descarbonização, da desfossilização, é uma mudança de qualidade de produto. O que a gente está trabalhando é para ter produtos, efetivamente, que emitam menos. São produtos, vamos assim dizer, com uma qualidade melhor em relação ao que a gente tem hoje. Não que a gente vai o fóssil, né, a gente vai deixar o fóssil de lado. Não, o fóssil vai continuar durante muitos e muitos e muitos anos. Todo mundo sabe disso. E é necessário que seja assim, até para gerar o cash flow necessário para fazer todos esses investimentos que são necessários dentro do processo de transição energética. Mas a gente mostra para o associado o seguinte: olha, em função de tudo que tem hoje no mundo, e não é uma visão só nossa no IBP, é uma visão do mundo, tem o razoável, né, tem o sonho, né, e tem o possível. Né? O possível para a gente começar esse processo de transição está aqui, é o biocombustível. Né? É todo esse universo, sem falar no etanol, no biodiesel, né, que já são realidades. A gente está falando do SAF, a gente está falando do HVO, a gente está falando do biometano.
Por quê? Porque são processos nos quais as matérias-primas estão aí, é só uma questão de começar a ter uma logística, uma estratégia diferente a nível de alocação da matéria-prima, né? A gente precisa investir menos, é muito mais uma rota OPEX do que uma rota CAPEX, não são processos disruptivos. Eu usar um SAF, usar um HVO, usar um biometano, eu vou aproveitar as mesmas infraestruturas que já existem hoje para distribuir a gasolina, para distribuir o diesel, para distribuir o querosene fóssil. Não vou fazer grandes investimentos, né? São tecnologias já consolidadas, né? Se a gente vê a questão do HVO, da REFA, HVO e SAF pela REFA, a REFA é uma tecnologia já consolidada, que pode usar essa ampla gama de biomassa e de matérias-primas que a gente tem disponível. O ATJ está chegando, o ATJ está muito próximo, que é o álcool to jet, né? Quer dizer, fazer o SAF a partir do etanol, né? Estamos quase lá e eu não tenho dúvida nenhuma, né, que em mais alguns anos a gente já vai ver o ATJ em escala comercial no mundo inteiro. E não tem ninguém melhor do que o Brasil para começar o ATJ, né, porque nós temos o ATJ aqui, mas corremos o risco daqui a pouco, né, isso está começando a acontecer nos Estados Unidos, e daqui a pouco vai acontecer na Índia. A Índia já colocou o etanol como uma bandeira deles no processo de transição energética, e eles têm gente, demanda e competência para fazer isso, né? Então, está aqui. Então, se a gente precisar começar um processo de transição, não necessariamente carbono neutro ou carbono negativo, né, carbono negativo, mas com menor emissão em relação aos equivalentes fósseis que a gente já tem, é o biocombustível, são os biocombustíveis. Além do etanol, além do biodiesel, toda essa discussão que a gente tem de SAF, toda essa discussão que a gente tem do HVO, né, toda essa discussão que a gente tem do biometano. Então, dentro do IBP, a gente recomenda, se a gente tem de pensar num projeto, pensando nesse foco de transição energética, vamos focar nos biocombustíveis, amônia verde, etanol verde, e-fuels, né, PTL. Isso são, obviamente que a gente tem que deixar isso dentro da nossa visão estratégica de longo prazo, dos nossos planos de longo prazo, 20 anos, 50 anos, mas a gente falando de 5, 10 anos, é o que está aí que a gente sabe, né? Preço, custo, obviamente, eu não conheço até hoje. Eu participei na Braskem, eu fui o líder na época da Braskem do projeto, que talvez seja um dos primeiros projetos, né, com esse foco de biocombustíveis. Nós convertemos as nossas plantas de MTBE, né, o metilterbutil-éter, que é um booster de octanagem, né, para gasolina. No Brasil não se usa, mas no exterior ele é usado amplamente, por etanol. A gente substituiu nas nossas plantas, converteu as nossas plantas, de ao invés de usar metanol, a gente usar etanol. Então eu acho que é por aí. Nós temos tudo aqui, só precisamos, obviamente, de um foco maior, de uma disciplina maior para fazer com que essas coisas aconteçam. Tá bom, obrigado aí. Tomara que tudo isso... Tá bom. O Bruno, você mostrou aí na apresentação para o cenário da safra próxima, um cenário onde teremos um mix bem melhor do que foi nessa safra aí de 47,5, 48 para 52, né? Você está considerando aí de que nós não teremos o mesmo problema que tivemos aí com relação à qualidade da cana? Qual é a premissa que você está usando aí para essa projeção de açúcar tão otimista? Boa pergunta. Não, a gente não... o exercício que eu pus no slide foi no sentido de mostrar que o balanço mundial de açúcar ainda estaria incorrendo em algum nível de déficit, mesmo que o Brasil consiga maximizar toda essa produção de açúcar para 52%. Podia até ser até um pouco mais, né? Mas a gente está muito ressabiado, assim, um pouco cético em relação ao que aconteceu esse ano em relação aos problemas dos canaviais, né? Não temos uma resposta pronta. Foi um ano seco, não sei se todos aqui lembram, mas faz pouco tempo, né? Foi a safra 20, 21
e a 21, 22 foram safras muito secas, tivemos uma quebra forte na produtividade agrícola no segundo semestre de 2020 e ao longo da safra 21, 22, remanescendo ainda na safra 22, 23, mas as usinas maximizaram a produção de açúcar, né? Com a capacidade, obviamente, menor do que temos hoje. Mas foi um ano tão seco quanto, né? E esse ano tivemos um ano seco, mas que tivemos um problema muito sério com a concentração de sacarose na cana, embora o nível de rendimento industrial foi maior. Então, houve maior inversão de açúcares na cana, né? Então, isso acontece geralmente quando a cana está vegetando. E este teve um cenário de muito estresse hídrico, né? Pouco espaço para vegetação, né? O processo vegetativo da planta. Então, é uma questão que estamos saindo da safra 24, 25 sem essa resposta, né? Então, como é que vai se comportar no ano que vem? Se chover, será que o nível de sacarose volta ao normal? Ou vai ser até maior? Então, sinceramente, eu não tenho essa resposta a você, mas é apenas um exercício ali de simulação de que mesmo o Brasil conseguindo maximizar, a gente voltaria, ainda teria um balanço mundial ainda apertado. Isso, acho que então deixa o Ricardo responder aí, que o Ricardo vai, se a gente vai repetir, pode falar, Ricardo, se a síndrome de Murcha vai se repetir no ano que vem ou você já tem uma solução para mitigar isso. E aproveitando aí, eu queria que você comentasse alguma coisa sobre perspectiva de novas variedades ou semente que o CTC tem aí, para a gente tentar melhorar essa produtividade no setor aí com relação a variedade de cana ou uma outra espécie aí que a gente possa... Tá legal. Vamos lá. Martinho, esse ponto da síndrome da murcha dos colmos ainda é uma incógnita, inclusive para o CTC, né? A gente está ainda caminhando num território meio desconhecido. Então, o que acontece? Apesar do nível de ATR nos campos, né, essa safra ter sido tão boa quanto foi ano passado, a gente está basicamente equivalente ao que foi ano passado, como o Bruno comentou, a concentração de açúcares redutores no caldo aumentou bastante. Se eu não me engano, agora em setembro a gente estava com 3 pontos percentuais acima, dá quase uma variação em termos relativos, quase 30% maior do que no mesmo período da safra passada. Tudo indica que incêndio e seca foram os grandes agentes aí causadores dessa situação. É difícil falar se vai acontecer de novo. E, infelizmente, até agora, né, o CTC, a gente tem um corpo técnico ali bastante forte, né, para quem conhece a nossa história, de Copersucar e tal. A gente tem uma área que a gente chama de assistência técnica no CTC, tem uma pessoa, um fitopatologista, que está basicamente gastando 90% do tempo dele nessa história. Foco na síndrome da murcha dos colmos. Só que qual que é o ponto? Até agora a gente não conseguiu ainda nem correlacionar com precisão quem são os agentes causais aí dessa doença. Aquela tal do postulado de Koch, né, para quem estudou fitopatologia aí na escola, você identifica uma planta doente, isola o que você acha que é o agente causal ali, coloca no meio de cultura, reintroduz na planta e consegue isolar novamente, você fecha o ciclo, né? A gente não conseguiu fazer isso com essa doença. Então é difícil, sem identificar quem está causando o problema, a gente conseguir mitigar isso de alguma forma, né? Tem vários ensaios que a gente plantou dentro do CTC, com parceiros. O que a gente conseguiu foi ganho de produtividade do canavial, mas provavelmente por causa do tipo de manejo que a gente fez, né? Com uma adubação diferenciada, algum tipo de produto que fez a variedade ali instalada produzir um pouco mais. A gente não conseguiu ver nenhuma redução do dano causado pela doença. Tanto é que a recomendação que a gente faz para nossos clientes identificou uma área com a síndrome, está no ponto de colheita, tenta fazer essa colheita o mais rápido possível, porque à medida que o tempo vai passando, né, o negócio cresce em escala geométrica e a produtividade acaba derretendo, literalmente, né? Então, não tem hoje uma saída muito boa, ainda um horizonte muito claro nesse sentido. Muito menos correlacionado com variedade em si, uma variedade que seja resistente, outra que seja mais tolerante a esse problema. Estamos estudando, a gente deve começar agora em novembro, a gente vai montar uma espécie de um comitê científico para tratar sobre esse assunto. A princípio vai ser interno assim, só com fitopatologistas, pesquisadores, a gente não vai colocar ainda nesse primeiro momento de discussão os produtores, né, usinas e fornecedores, para tentar, primeiro, dentro de casa, entender o que está acontecendo. De fato, chegar numa resposta de quem que está causando isso. E depois, conseguir fazer extensão aí para usinas e para fornecedores. Acho que daí, respondendo a segunda parte da sua pergunta, né, de novas variedades.
Esse ano o CTC está pré-lançando uma nova série de variedades, né? Não sei aqui se o público conhece muito bem, né? A gente tem uma série de variedades que foi sucesso aí no mercado, que a gente chamou de série 9000, a gente deve estar lançando agora, no ano, na safra 25-26, oficialmente, um patamar novo de produtividade, uma série que a gente vai chamar de série 10.000. Então, ela é resistente a essa doença? Não, não é. Ela é resistente ao déficit hídrico? Não, também não é. Mas ela entrega um potencial produtivo muito maior do que o mercado está habituado a ver. Então, acho que em linha um pouco do que eu falei mais cedo, esse tipo de atitude que o mercado tem tomado, né, cada vez mais, de acelerar o uso dessas variedades mais produtivas, mais adaptadas, é o que vai fazer a gente conseguir passar por esses tipos de percalços aí, climáticos, doenças, etc. Você tinha feito mais uma pergunta, eu esqueci, desculpa. Não, realmente com relação à variedade, com semente, eu ouvi falar muito de semente. Legal. Não, legal. Sementes, essa é uma pergunta que a gente não escapa em nenhum evento desse tipo. Ia ser bom, o negócio está aquecido. Sementes ainda é um projeto dentro do CTC, é um projeto bem avançado, já está aí quase nos finalmente, mas ainda a gente trata como projeto. Tá? A gente evoluiu bastante nos últimos anos, e agora o ponto que a gente está é começar a definir como é que esse negócio vai ser mecanizado, né? Qual que vai ser o tipo de plantio, como é que vai ser o plantio de fato do protótipo que a gente tem hoje da semente para colocar no solo, né? Então, a gente já tem alguns ensaios instalados em alguns clientes, ainda é numa situação bastante controlada, né? A gente não conseguiu ainda ofertar isso em grande escala para o mercado, até porque a gente não tem todas as respostas ainda do processo. Mas o que a gente imagina é que nas próximas safras a gente vai começar a expandir isso para outros clientes, né? À medida que a gente conseguir avançar nessa parte da mecanização, de ter um maquinário já adaptado para plantar essas sementes, muito provavelmente a gente vai ter um espaço aqui num evento como esse para mostrar resultados comerciais dessa tecnologia. Mas ainda é um projeto em fase final, muito provavelmente aí nas próximas, não sei, 4, 5, 6 safras, a gente deve ter uma evolução grande desse assunto. A ideia é o quê? Também tem durabilidade de 5, 6, 7 cortes? Excelente pergunta, Martinho. Nas avaliações que a gente tem feito, né, dentro de casa, com as produtividades que a gente tem obtido dentro do CTC com essas sementes, a gente imagina que, além de uma disrupção no modelo de plantio, de fato, né, vai mudar completamente a maneira como a gente prepara o solo, como a gente planta o solo, né, planta a cana de fato, deve haver uma mudança no comportamento do setor no que tange aí o assunto de reforma. Como você vai ter uma produtividade muito maior, você vai conseguir plantar mais adensado, você vai ter uma produtividade maior porque a muda é mais sadia, não tem mistura, provavelmente o ponto de equilíbrio financeiro aí que faz com que o mercado hoje leve um canavial para 5, 6 cortes, ele pode reduzir. Não está correto ainda, não tem nada escrito na pedra, mas a gente imagina que pode reduzir esse ciclo de cultivo aí da cana-de-açúcar. Obrigado. Você queria falar alguma coisa? Eu ia falar sobre semente, que eu sou super curioso sobre isso, mas eu Já vou foi. botar você bem na fogueira, viu? Se for arriscar um tempo assim, olha, a semente vai estar disponível para o mercado daqui a 2, 5 anos, é possível tecer algum horizonte para essa viabilidade ou não? Eu acho que é mais ou menos o horizonte que eu comentei. Eu nem posso cravar aqui um tempo, né, por questões de mercado mesmo, mas a expectativa nossa é, nas próximas 5 safras, esse assunto evoluir bastante a ponto de ter muito cliente experimentando já. Bom, eu vou abrir para o público aí. Eu mencionei aqui sobre o E30, eu queria só comentar, até porque a gente teve ontem o dia ali com o pessoal do Ministério das Minas e Energia, e muitas vezes as perguntas que me vêm aí é sobre quando começa o E30, tá? O E30 está no seguinte estágio, foi feito um grupo de trabalho durante 90 dias para fazer a avaliação, avaliação técnica, se poderia ou não ser implementado o E30 tão logo a combustível do futuro foi aprovado. Esse corpo técnico não disse sim nem não. A resposta do corpo técnico, que é o CENPES, lá da ilha, do Fundão, disse que precisaria de fazer teste de bancada, ou seja, algumas horas, não nos carros flex fuel, que já tem uma facilidade, que é o grande mercado do etanol, mas ainda ao diminuta a participação do carro monofio de gasolina, e a Abraciclo aí também tem colocado aí com algumas questões nessa natureza, os barcos de popa, motosserra, etc., e também querem fazer esse teste.
Em termos de previsão, o que está se trabalhando intensamente é para ver se a gente consegue ter, de fato, 30% aí no ciclo da renovação dos contratos da 67, no princípio da safra que vem. Esse é vamos dizer assim, o horizonte que está se trabalhando para se ter a implementação do 30% de anido no ano que vem, tá? Só para contar. Eu queria colocar, se alguém tiver perguntas, senão a gente continua aqui, pode levantar a mão que a gente leva aí. Dá para falar ou quer que... Uma boa pergunta. Acho que tem um monte de justificativas aqui, né? Um monte de explicações. Eu vou tentar ser um pouco conciso aqui na resposta. Primeiro, eu acho que foi a história um pouco do nosso setor, né? A gente expandiu na década entre 2008, 2003, 2008, expandiu muito para áreas que os programas de melhoramento genéticos nem estavam preparados para isso, né? Então, assim, a gente entrou em situações de ambientes restritivos em termos de solo, ambientes restritivos em termos de clima, e o setor utilizou aquela variedade que existia na época como a melhor opção para ser plantada. Então a gente expandiu, né, o nosso boom de expansão do setor aconteceu talvez não com a melhor variedade que existia, mas é o que tinha na época. Então isso foi um pedágio que a gente pagou pela forma como o setor expandiu, né? Subiu aí, saiu da rodovia Anhanguera e subiu em direção a Goiás. Esse é um primeiro ponto. Acho que segundo, né, que aconteceu nesse meio de caminho também foi a mecanização, tanto do plantio como da colheita, que também boa parte das variedades que estavam sendo cultivadas, plantadas, não tinham passado por esse processo de seleção sob o ponto de vista de melhoramento. Hoje, não só mais o CTC, como as outras instituições, Ridesa e AC, trabalham sob mecanização. A gente não vai colocar no mercado uma variedade de cana que sabe que não vai plantar, se plantar no sistema mecanizado não vai nascer e se colher com máquina não vai brotar. Então, acho que esse é um ponto que na época também a gente como setor apanhou um pouco, com boas variedades que existiam na época em termos de sanidade, produtividade, mas que não se adaptaram ao sistema mecanizado. E acho que terceiro, e não menos importante, né, você citou aí soja e milho, o grande boom, né, que aconteceu tanto, falando aqui no Brasil, principalmente a biotecnologia trouxe um diferencial grande para essas culturas. Tanto é que hoje 95%, 98% do que se cultiva de milho, soja no Brasil é transgênico. A gente imagina que para a cana esse caminho também vai ser assim, não tem por que imaginar que vai ser diferente para a cana de açúcar. Só que em cana, nesse sentido, a gente está atrasado. A gente começou agora. A gente colocou a primeira variedade de cana modificada geneticamente em 2017, então é muito recente. A gente imagina que a adoção em cana-de-açúcar vai ser similar ao que aconteceu em milho e soja, porque o produtor, a usina, ela vai perceber que é outra vida, é outro mundo trabalhar com biotecnologia, e isso vai ser refletido em produtividade. Então eu diria que esses 3 pontos foram não únicos, mas foram fundamentais para a gente ver se caminhando de lado a produtividade da cana. Acho que tem uma inércia do mercado mesmo, assim, uma dificuldade até operacional, né? A gente não consegue fazer uma mudança de rota tão rápida como acontece em soja e milho. O setor reforma 12%, 15% ao ano e a taxa de multiplicação até que a semente de cana-de-açúcar exista, ela é baixa. Né? Para quem consegue fazer um trabalho muito bem feito com plantio mecanizado, vai gastar aí umas 15, 18 toneladas para plantar 1 hectare, é muita coisa. Não consegue fazer uma mudança como faz com grãos. Até que a semente chegue, acho que vai continuar nessa velocidade. É meio devagar mesmo. O que importa, né, que eu falei um pouco mais cedo aqui, é que a gente tem notado uma preocupação do setor em adotar mais rápido tecnologia nova, né, novas variedades, novos insumos. Eu acho que isso tem se refletido na produtividade das últimas safras. Obrigado. Alguém? Todo mundo tímido?
Não, o entendimento é esse. O ATR da cana, ele, a não ser que a cana já esteja completamente degradada lá no campo, né? Mas o ATR, quando a gente observa o ATR dessa safra, ele é igual ao da safra passada. Ele tá ótimo, está num patamar muito bom. O ponto o que importa para produzir açúcar e para cristalizar, né, que você falou, é o teor de sacarose que tem no caldo, né? Que é a tal da pureza que o pessoal comenta, é a relação entre a sacarose sobre o que tem de sacarose mais açúcares redutores, né, numa equaçãozinha. Então, se você aumenta a concentração de açúcares redutores, que acontece quando a cana passa por estresse hídrico, incêndio, ataque de praga, lá na fábrica é mais difícil para industrializar, para fazer a cristalização. Perfeito. O processo, os açúcares redutores, ele não prejudica a produção de etanol. Ali na fábrica, para produzir etanol, a vida continua boa, é até mais fácil, porque os açúcares redutores são açúcares simples, é mais fácil ali para a levedura trabalhar com ele. Mas a produção de açúcar realmente fica impactada, você não consegue, você tem dificuldade para cristalizar. Exato. Tem que ter sacarose, tem que ter mais sacarose no ATR para conseguir cristalizar. Quer complementar? Na verdade, eu quero virar a plateia e fazer uma pergunta. Tá bom. Quero fazer uma pergunta ao nosso amigo Marcos. Eu acho que tem tempo para mais uma perguntinha, né? Está no horário. Eu conversei bastante sobre os desafios do etanol. O senhor falou que a última onda, todos nós concordamos, foi no investimento em aumento de cristalização das fábricas. Passamos os últimos 3, 4 anos de preços relativamente bons, pelo menos de açúcar, não de etanol. E o setor conseguiu apresentar níveis de EBITDA muito mais saudáveis, né? E eu fico me perguntando, para onde está indo esse dinheiro? Está indo para comprar fazenda, né? Expansão de plantio, está indo para reduzir níveis de endividamento. De fato, os bancos estão mostrando que os níveis de endividamento dos grupos estão diminuindo, né? Mas eu queria a opinião do senhor para entender o que é que, do ponto de vista do produtor, qual é a estratégia que está parecendo um pouco mais atrativa nesse momento, em um momento que o caixa dos produtores está um pouco mais, digamos, menos apertado, né? Então, do seu ponto de vista, o que é que o senhor ainda enxerga como estratégico para o setor, pelo menos no médio prazo? Obrigado. O senhor pode dispensar ainda, mas o que eu vejo, Bruno, nos últimos anos, teve alguns eventos também, que, por exemplo, o IAA, né, que trouxe uma liquidez aí bastante relevante para um grupo significativo de usinas, né? E essa combinação do IAA com resultados operacionais melhores produziu aí um desendividamento geral em diferentes escalas, né? Mas de uma maneira geral, comparando os últimos 10 anos, o setor hoje está em muito melhor forma do ponto de vista de estrutura de capitais e com capacidade de investimento. A discussão é onde alocar capital. Quais são as decisões que a gente pode tomar daqui para frente? Alguns negócios adjacentes, como, por exemplo, o biometano, passam a entrar na agenda, mas são investimentos pequenos e não mudam muito o ponteiro do negócio, né? Eles não são transformacionais, né? E aí são discussões que acontecem permanentemente nos conselhos da empresa. O que você faz com o capital, quais são os projetos que a gente tem na gaveta aí, a priorização que a gente pode dar. E aí entra, né? Aí entra no ponto aí do CTC, né? Quer dizer, se a gente tivesse hoje já variedades mais produtivas, que você conseguisse, com esse ganho de produtividade, desengargalar as unidades industriais, né? Produzindo mais cana nas mesmas áreas, seria um investimento óbvio, né? Então, assim, hoje não tem uma resposta fácil, tá? A gente está olhando algumas trilhas aí de crescimento, né? Mas certamente em áreas já, vamos dizer, maduras, como por exemplo a região de Ribeirão Preto, você não tem opções, né, de expansão sem trombar com alguém.
Então você tem que entrar em regiões onde você teria essa opção de conversão de áreas em áreas produtivas. E aí, ao mesmo tempo, trabalhar para fazer investimentos na indústria para acompanhar a expansão agrícola. Investimentos em irrigação. Esses investimentos têm acontecido de maneira mais frequente, por conta até do que a gente observou na última safra. São investimentos que trazem um ganho considerável de produtividade e longevidade do canavial, tem uma taxa de retorno bastante interessante. E em regiões onde você tem estresses hídricos, propensão a estresses hídricos maiores, esse é algo que entra em pauta. Mas a demanda de capital também para esses investimentos não é significativa, né? E a capacidade de execução é um outro desafio. Vou fazer irrigação de 10 mil hectares. Você não consegue fazer isso num prazo razoável de tempo. Vai implantar 1.000 a 2.000 hectares por ano se for muito bom, né? Então, entra aí no mundo real, economia real, capacidade dos fornecedores e tudo mais. Então, acho que assim, eu vejo também empresas que estão com muita liquidez e estão devolvendo dinheiro para os acionistas. É um outro caminho, né? Quando você é executivo, você tem uma estrutura de capitais, começa a ficar com muito caixa, não tem projeto, a tendência natural é devolver dinheiro para o acionista, né? Você vai ficar com custo de capital cada vez mais alto à medida que você vai ficando com mais equity do que dívida. É uma finanças corporativas básicas aula 1, né? Então, o Greenfield, exatamente por conta do mix açúcar e etanol. O etanol puxa tão para baixo o retorno, quando você olha o time to market de um Greenfield e os retornos considerando os atuais preços de açúcar e etanol, a taxa de retorno é abaixo de 10% ao ano, abaixo do custo de capital. Então, esse investimento não é razoável fazer. E a prova disso, a evidência empírica disso, é que não tem nenhum Greenfield no Brasil hoje, né? Uma planta nova eu diria que uma planta aí de uns 3 milhões de toneladas vai custar aí uns 60, 70 dólares por tonelada sem terra, né? Arrendando terra. Dólares, por aí. Mais ou menos isso, né? Só aproveitar, Martinho, uma observação de quem viveu outros negócios, né? Eu acho que a gente tem aqui algumas questões de desafio do setor. Um deles que me incomoda, acho que a todos aqui, a gente está ainda falando dos 70% de fronteira, de paridade. Esse negócio há 25 anos atrás era 70%. Hoje não é 70%. Quanto eu não sei, mas eu acho que é mais perto de 80% do que de 70%. E a gente tem isso na bomba, escrito 70%, crava no mármore, o setor fala de 70%, todo mundo fala de 70%. E esse é uma fronteira que incomoda. O outro ponto que eu também gostaria de comentar é a questão da eletrificação. Como eu vivi o lado de lá, na Paranapanema, que faz cobre, e cobre é o metal mais importante da transição energética, eu acho que a gente, como setor sucroalcooleiro, não dá para enfrentar esses fatos de que haverá a entrada do carro elétrico híbrido no mercado brasileiro, né? E o que a gente tem que fazer é o etanol ser a alternativa de combustível e não brigar com o setor achando que a eletrificação não vai acontecer. Ela está acontecendo. A coisa de 2 semanas atrás, na manchete do Valor Econômico, apareceu lá montadoras investindo 64 bilhões de reais no Brasil em carro elétrico, né? E eu acho que nós aqui do setor temos que fazer com que o etanol seja a opção para que o híbrido elétrico seja a partir do hidrogênio produzido a partir do etanol. Concordo com você. Eu acho que o Ricardo foi mais bombardeado de pergunta aí, porque eu vejo 2 soluções aqui. Ou a gente aumenta efetivamente a produtividade por tonelada de cana na área que nós já plantamos hoje, substancialmente para a gente melhorar os retornos, ou nós vamos extrair muito mais valor da cana que nós produzimos hoje, e aí para mim, depois o grupo que está aqui vai fazer a palestra sobre o combustível do futuro, o Marlon vai trazer aí investimentos de
264 bilhões de reais nesse setor. Eu acho que trazer mais valor, extrair mais valor da cana em si, eu acho que é a solução através da etanol de segunda geração, através do SAF, através do biometano, biogás, da crédito de carbono, enfim, eu acho que é os dois caminhos que nós temos hoje, ou melhoramos a produtividade, ou extraímos valor, ou uma combinação das duas coisas. Com relação à sua colocação, também acho que a gente falta comunicar, que essa questão de 70% é uma coisa histórica lá de quando nós misturávamos 18%, 20%, hoje misturamos 27%, esse número já é 73%, 75%. Ontem eu falava com o Marlon também que com 30%, eu acho que a gente vai para 77%, 78%, né? Na medida que você adiciona mais o etanol anidro, você vai fazer com que o etanol hidratado tenha, porque ela baixa a quilometragem e a competitividade do hidratado cresce um pouco mais. Tá? Eu acho que isso é uma lógica natural que vai acontecer. Há uma proposta, há uma discussão até de a gente melhorar também o teor do hidratado, elevando do 72,5 para 95, por exemplo, elevaria também o spread entre os dois produtos, reduziria. Quer dizer, tem uma série de coisas que eu acho que a gente pode trabalhar. Tá? Para finalizar, eu queria, depois, Jorge, para você fazer uso também 2 vezes cada um, eu ia perguntar para você o seguinte, tem se falado muito em PCC e tem se falado muito em termos de venda de hidratado, sonegado, com os barrigas, etc. E tal. Qual é a visão do IBP sobre esses dois aspectos que é preocupante? O IBP, junto com o ICL, né, ele está cada vez mais com esse objetivo de combater efetivamente, né, tudo isso que a gente sabe que vem acontecendo. Mas eu acho que passa um pouco por aquilo que eu comentei no início. Eu acho que vender, né, o etanol como combustível, como qualidade, tentar de alguma forma, né, fazer com que isso fique bem claro, né, que o etanol é um combustível nosso e a gente precisa efetivamente explorar cada vez mais o leque de alternativas, né, que a gente tem nesse mercado. Evitando, obviamente, né, a gente tem que ser agnóstico com relação à questão de tecnologia, todos eles têm que serem aceitos, o consumidor tem que ter o direito de escolher o que é que efetivamente ele prefere. Qualquer que seja o biocombustível, de alguma forma, tem um preço, tem um delta preço, né, maior no início. Isso acontece com todos, desde que o mundo é mundo, né, mas isso ao longo do tempo vai se equalizando. Né? Obviamente vai ter um delta adicional de custo que vai ter que ser efetivamente pago para que esse processo inicie. Agora, iniciar pelo mais simples, iniciar por aquilo que a gente já tem. E tem alguns pontos importantes, a gente fala muito no etanol, na questão do SAF, etc. O SAF, os volumes são gigantescos. Eu vi essa semana uma publicação, um webinar da Platts, ele mostrando que de todos esses, né, FAME, né, diesel verde, o SAF é efetivamente o que tem a perspectiva de maior crescimento até 2050. Eles falam em torno de 112, 115, 120 bilhões de litros de SAF, né, em 2050. Isso via Platts. A questão de precificação é muito legal, né? Quer dizer, os números, as fórmulas que tem de precificação que o mercado de SAF está praticando, né, são bem interessantes, né? Os preços são bem interessantes para quem quer efetivamente, né, começar. Tem as mais diversas formas, tem até a questão do carbono abatido, né, naquele SAF que você está produzindo. E tem um outro mercado que a gente não se atenta, mas que está aí também, ainda tem um processo de desenvolvimento, mas próximos anos vai estar disponível para o etanol, que é o marítimo. Né? A gente não fala tanto do marítimo, tem um projeto muito legal, né, que a Raízen está desenvolvendo com a Wärtsilä, né? Wärtsilä tem toda a expertise e conhecimento para desenvolver qualquer tipo de alternativa de combustão. Provavelmente você não vai misturar os dois, vocês vão entrar separadamente, é o processo de injeção e combustão, mas não tenho a menor dúvida que o etanol, né, num futuro muito breve, vai ser efetivamente também uma opção para o combustível marítimo. Né? Então, o leque de oportunidades que a gente tem para o etanol, né, para o biodiesel e para o etanol especificamente, né, em função do tema desse fórum, é muito grande. A gente só precisa, de alguma forma, saber alocar.
O investidor que vai montar uma planta de SAF aqui no Brasil, vamos imaginar, baseado na roda TJ, ele precisa ter a tranquilidade e a garantia que ele vai ter o supply durante pelo menos uns 20 anos. A gente está pronto para isso, né? Quer dizer, garantir o fornecimento de SAF para uma determinada aplicação por 20 anos. E as fórmulas e as precificações? A gente vai ter que mudar um pouco o critério das precificações existentes hoje. É um outro mercado, é um outro segmento. A gente está falando de etanol como combustível, né? A gente está falando agora uma possibilidade, uma realidade de transformar o etanol, agregando valor na cadeia através de biocombustíveis a partir do etanol. Então, a gente está aumentando a escala de agregação do etanol. Agora, a gente precisa ter não só produto, como também mudar um pouco o nosso mindset, né? A gente precisa ter a tranquilidade de começar, né? Quem hoje fecharia um contrato para fornecimento de etanol por 20 anos, por exemplo? Não é simples, não é fácil. Eu diria que é muito difícil. Mas isso vai ser efetivamente uma realidade se a gente quiser enfrentar esse processo de transição energética. As coisas mudam. Tá? O mundo eu falo sempre que entropia talvez seja o termo mais adequado, indo para a química, né? Para definir exatamente o que está acontecendo hoje no mundo nesse processo de transição. Ninguém sabe exatamente, né, definir claramente e absolutamente o que está acontecendo. É um mix de vários cenários, de várias realidades que muda muito. Agora, precisamos de alguma forma começar a enfrentar de cara, né, todas essas possíveis barreiras que estão sendo criadas lá fora para os nossos, não só produtos, como biocombustíveis. Se a gente olha a RED 3 europeia, a Refuel EU, né, europeia também, eles já banem, né, o etanol de primeira geração, eles já banem a soja como matérias-primas para a produção de biocombustível, né? Então, isso a gente tem que lutar e evitar. E tem vários outros mecanismos que estão acontecendo aí mundo afora. Eu acho que, enquanto país, enquanto produtor, a gente tem que lutar para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Puxa, o nosso tempo já se foi. Eu imaginei que nós tínhamos muito tempo para falar aqui, mas passou rápido, tá? Só para mim finalizar aqui, uma provocação, Marcos. Eu acho que a gente está com, se não me falha a memória, nós estamos com há 12 anos precificando o etanol anidro no mercado brasileiro, 99% do anidro é contratado no modelo de hidratado mais um prêmio, né? No contexto que nós estamos vivendo atualmente, onde no horizonte de, digamos, 10 a 15 anos, nós teremos uma pressão muito forte de petróleo no mundo, ou seja, tendência de baixa, e considerando que o etanol hidratado ainda vive na guarda-chuva da paridade da gasolina, nós vamos estar entregando um etanol anidro com preço muito barato, um produto que tem uma alta octanagem, né, que faz com que a gasolina seja melhor no Brasil, com uma precificação que não atende aos interesses do produtor. Então, eu queria mais lançar isso, de que nós precisamos, e no mercado que a gente está vendo o milho crescer, nós precisamos de pensar num novo indexador para que o etanol anidro tenha o seu valor real dentro da matriz energética do ciclo Otto. Essa é uma visão que eu tenho. Eu acho que nós temos que trabalhar junto nesse contexto para tentar melhorar um pouquinho o TIR que o Marcos está reclamando aqui, tá certo? Para a gente ter no futuro um horizonte um pouco melhor. Eu acho que a valorização de um produto que emite menos CO2, que é o hidratado, e um produto que vem compor a uma melhor eficiência energética dentro da matriz misturada com a gasolina, também tem que ser reconhecida através de valor pela sociedade. Eu quero agradecer você, Jorge, pelo IBP, o Marcos, como Santander, de produtor, o Datagro, o Bruno também, que fez uma excelente apresentação, e ao CTC, através do Ricardo. Agradeço a todos vocês, muito obrigado aí pela oportunidade. E já chamo aqui o Mário para dar continuidade, né? É isso? Ah, tem intervalo? Não, eu achei que não tinha mais. Tá bom, obrigado. Então tem um cafezinho aí fora.